Pessoal, hoje eu mandei, através do Felipe Augusto, uma espécie de um manual de rápida consulta do que nós fizemos no nosso encontro de quarta-feira. Então, eu vou ligar essa apresentação de PowerPoint rapidinho e ela foi mandada toda impressa para a gente fazer um briefzinho, ver o que a gente viu na quarta-feira, até onde a gente foi e o que nós vamos fazer hoje. Tá ok? Então, eu vou apresentar, compartilhar uma tela desse manual de rápida consulta. A gente, primeiro, eu vou falar rapidamente. A gente viu na aula passada como é que a gente começava a utilizar o Excel com variáveis e hoje a gente vai começar a introduzir também o uso do gráfico dispersão. E nesse manual também tem uma espécie de um comentário que eu coloquei, como é que eu te determinei o procedimento de traçar aquela reta tangente à curva de deflexão, tá certo? E fica também registrado o procedimento, porque se a gente não usar todo dia, a gente esquece. Então fica registrado pelo menos alguns passos principais. A gente viu primeiro criando uma nova variável, deu aquela travada no Excel naquele momento inicial ali, na hora que eu fui abrir a planilha, né? Eu espero que hoje ele não trave. Eu estou colocando aqui o que nós fizemos, colocar o cursor sobre uma célula, né? Clicando essa célula com o botão do lado direito, vai surgir o menu em cascata. A gente escolhia a opção de definir nome e aparecia a caixa de entrada, né? Nessa caixa de entrada, nós podemos definir o nome de uma variável. Em seguida, nós podemos também, o usuário pode definir aonde essa variável vai trabalhar, se em toda a pasta ou em alguma planilha específica da pasta de arquivo Excel que você está trabalhando. Em seguida, você coloca um comentário nessa variável, se você achar relevante, se ela tem importância especial na sua planilha. E, por último, a gente aprendeu a ver onde é que a variável está localizada, né? Você pode testar. Vocês podem interromper. Só estou fazendo essa breve revisão do que nós vimos no nosso encontro passado. Em seguida, a gente poderia começar a gerenciar apagando variáveis, né? Corrigindo ou excluindo, utilizando, né? Eu botei uma sequência aqui do menu geral, que você sempre está na página inicial, geralmente, você escolhe a aba do menu Fórmulas e surgem dois menus que nós exploramos na nossa oficina passada. Um era o submenu de nomes definidos, que ele é específico para trabalhar com variáveis, e o outro, o menu de auditoria de fórmulas, que serve tanto para se trabalhar com células quanto variáveis. Perfeito? Em seguida, a gente explorou o submenu de nomes definidos, começando pela opção de gerenciador de nomes, né? E quando a gente clica o gerenciador de nomes, surge uma caixa de entrada com opções, com o menu de abas para a gente. Se você clicar na aba Novo, aparece novamente aquela caixa de entrada que nós trabalhamos. Então, essa aqui é uma outra forma de nós colocarmos uma nova variável. Segundo, se você clicar em editar, você pode modificar o nome da variável e colocar em outro local. Lembramos que naquela hora que eu mexi no escopo, ele é não editável, não é possível alterar a opção de escopo, ou seja, não é possível transportar a variável para uma outra planilha ou para outra pasta, tá? E a aba excluir, quando você seleciona com o mouse, ou então no standard que vocês estão vendo aqui, deixa eu só mudar aqui o ponteiro, ele já sai escolhida a primeira célula. Se não for essa a primeira variável, você pode escolher outra, ele te dá um aviso, você quer excluir realmente? E você decide excluir ou não, certo? Por último, a opção de filtros,
permite você separar as variáveis, classificar por escopo de planilha, escopo de pasta de trabalho, nome com erros, nome sem erros e outras duas opções que aparecem. Tá certo? Então, essas aí foram as opções que nós tivemos usando variáveis. Nós vamos usar o gráfico de dispersão. Mas antes de começar o gráfico de dispersão, eu vou retomar de onde nós paramos lá com a planilha que nós já estávamos trabalhando. Eu vou parar aqui a apresentação agora, vou retornar para a minha tela e vou pegar a planilha de Excel, tá? Com o caso da viga B apoiada com carga uniformemente distribuída sobre ela, tá ok? Então, eu vou pegar agora o Excel. Deixa eu aqui. Tá aqui. Eu expliquei de maneira superficial como é que nós fizemos a construção dessas equações da curva de deflexão e da derivada da curva de deflexão. E, se vocês observarem aqui, esse trecho que eu vou marcar em amarelo aqui, ó, até aqui, isso aqui é a variável vão da viga, isso aqui é a variável inércia da seção da viga, essa variável é o modo de elasticidade do material que a viga é feita, o Q é a carga uniformemente distribuída sobre esse vão, e o X é um ponto que eu quero calcular a partir dele na viga, no vão, né? Se a gente observar aqui em 2,5 metros, que está marcado, eu quero calcular a deflexão, vou marcar com outra cor aqui, e quero calcular a derivada da curva de deflexão, que são, respectivamente, o ponto que eu estou apontando aqui, esse é o ponto calculado pela curva de deflexão, e esse ponto é o ponto da derivada primeira da curva de deflexão calculada para 2,5. Perfeito? E eu mostrei para vocês, quando eu cliquei aqui, por exemplo, eu cliquei e mostrei aqui, ó, a forma dessa equação. E eu queria propor para vocês uma atividade agora. Eu vou apagar essa fórmula da curva de deflexão e vou digitar essa fórmula para vocês verem como que a gente funciona usando as variáveis. Olha só, se eu colocar aqui na célula, que agora é uma variável V_x, a expressão está aqui em cima. Mas se eu der zoom no Excel, ela não cresce. Então, o que eu fiz? Eu peguei, copiei a expressão, colei numa estrutura de PowerPoint, sei lá, um aplicativo desse, colei e retornei de novo, para vocês verem essa expressão que eu vou fazer. E vocês vão ver a facilidade que é programar uma expressão matemática já a partir das variáveis existentes, ok? Então, lá vou eu, ó, vou chegar aqui e vou apagar, vou limpar o conteúdo aqui Fiquei sem equação da curva da linha elástica. E vou começar aqui, ó. Então, vou fazer aqui, ó, igual. E a primeira expressão é o Q, a carga distribuída, vezes a posição X. Então, eu vou aqui, ó, em Q. Quando eu cliquei aqui, ó, apareceu em cima aqui Q, não apareceu célula. Está aqui, ó, célula B34 e a B16 vai estar recebendo essa expressão aí. Vou pegar, vou multiplicar vezes X. Quando eu clicar aqui, ó, apareceu X aqui na expressão. Tá certo? O Q vezes X, eu tenho um procedimento. Eu uso parênteses. Não custa nada a gente usar parênteses. Evita uns erros bobos de digitação e programação, que às vezes a gente fica perdidaço tentando
ver onde é que está o erro, é um parênteses que ficou de menos ou de mais. Tá? Agora eu vou na parte de baixo, 24 é I. Então eu vou abrir um parênteses também, vou colocar dentro do parênteses, e vou digitar, ó, 24 vezes, vou na variável E. Olha só, é do material, vezes a inércia da seção transversal. Está ali. Fechei essa pequena parte da equação. Vou colocar entre parênteses também todo mundo. Tá? E vou colocar logo aqui o sinal de menos da expressão. Vou fazer a outra parte que está aqui agora. Vou colocar aqui vezes, vou colocar 2 parênteses, fechando e abrindo, para colocar o que está lá dentro. A primeira parcela que vai entrar aqui é elevar o vão da viga ao cubo. Eu poderia fazer assim, ó. Vou clicar aqui, ó, L da viga, eu boto um shift de acento circunflexo e digito 3. Isso é um modo de você elevar a potência qualquer variável. Mas é mais interessante trabalhar com a função potência, porque você pode botar número inteiro, número quebrado, é mais fácil. Então, eu vou colocar aqui, vou usar a função potência. Vou chegar aqui, vou lá, potência, escrevo, o Excel entende, abro aqui o parênteses e começo. É o vão ao cubo. Vou aqui no vão, eu preciso de um ponto e vírgula e colocar a potência que eu vou elevar o vão. Tá certo? Então, ó, daqui, eu vou gravar aqui, ó, daqui até aqui, eu botei a potência do vão ao cubo. Vou para a segunda parcela da viga, que é 2 vezes o vão da viga, multiplicando o quadrado de x. Então, eu vou pegar aqui, ó, dar um espaçozinho aqui, menos 2 vezes, vou procurar a variável vão da viga, que ela está aqui, né? Vezes, vou usar novamente a função potência. Potência, abre parênteses. Agora a variável que vai ser elevada ao quadrado é o x. Já está lá, ó. E vou colocar a potência que eu vou elevar, 2. Perfeito? Escrevi a segunda parcela que estaria dentro desse parênteses. Vou fazer a última parcela. Tem um espaçozinho só para ver, mais potência. Agora eu vou elevar a posição do vão, x, né? Aqui potência é o cubo, né? Então, ao cubo. Fechei parênteses aqui, preciso fechar esse parênteses aqui. Então, ó, fechei o parênteses. E terminei a programação da equação da curva de deflexão. Alguém teve alguma dificuldade? Se qualquer coisa, pergunte aí, pessoal. Se vocês quiserem falar, falem, porque eu estou ouvindo. É que eu não estou vendo. Quando a gente vai apresentar o chat, a gente não vê. Tá bom? Ó, eu vou voltar lá para a minha apresentação, então. Posso seguir em frente, pessoal? Estou tentando ver aqui o chat. Pode sim, professor, tranquilo. Então tá. Então eu vou lá agora. Vou voltar lá para... Estou voltando aqui que eu estava olhando meu Excel. Estou aqui no Excel. Pronto. Eu posso fazer a mesma coisa para a derivada primeira. Ela está aqui, ó. Eu preparei isso aqui também. Mas eu vou agora gerar tanto a curva de deflexão quanto a derivada primeira para que nós possamos fazer o problema. Tá certo? Desenhar, começar a mexer com os gráficos. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui que eu fiz.
eu fiz em incrementos. Eu poderia fazer uma coisa melhor aqui, mas eu coloquei o vão de 25 e 25 centímetros, tá? E se eu der um vão menor, vai diminuir aqui o tamanho. A gente pode melhorar isso aqui, mas não é o objetivo, mas poderia ser melhor, tá ok? Agora eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o procedimento que eu fiz na aula passada, falando com vocês, e vocês poderiam fazer comigo agora. Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar aqui, ó, esse aqui é o gráfico, que nós vamos trabalhar com ele. Por enquanto aqui, eu vou pegar aqui o gráfico, ó, e vou colocar ele aqui no cantinho, aqui nessa posição. E eu queria que vocês vissem o seguinte, antes de pegar e construir, eu vou clicar no gráfico com o mouse, a curva de deflexão. Na mesma hora, é acionado a planilha que está fornecendo o conjunto de pares ordenados para a formação dessa curva. Perfeito? Olha só o que eu vou fazer. Vamos construir, então, a curva de deflexão para ser plotada agora no gráfico de tipo dispersão. Beleza? Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Como que eu construo isso? Eu vou olhar aqui e vocês vão ver uma coisa só. Essa expressão que apareceu aqui em cima, tá? Essa expressão é a mesma expressão que estava aqui da curva de deflexão. Eu vou copiar e vocês lembram que eu colei do lado aqui, ó, né? Eu vou colar especial tudo exceto bordas. E coloquei aqui o valor que nós calculamos para essa situação, ó. Essa equação, ela está programada utilizando como variável a própria variável x aqui. Quando eu transfiro, quando eu faço Ctrl+C, Ctrl+V dessa equação programada com variáveis, não muda nada, não funciona aquela questão de referência de célula, certo? Mas eu posso tirar partido agora para gerar vários pontos para a curva. Como que eu fiz no finalzinho do nosso encontro de quarta-feira? Eu peguei e fiz o seguinte. Eu vou pegar aqui para o lado. Olhei aqui a equação e, em vez de trabalhar com a variável x, que está definida, eu trabalhei com cada célula da coluna J. Foi a célula J2 aqui, ó, que representará o x nesse caso. Aonde eu tiver a variável x aqui, eu vou substituir por essa célula, que eu estou colocando o x. Perfeito? Vou dar um Enter aqui e deu 0. Eu vou pegar e vou aproveitar o seguinte, vou marcar toda a coluna até aqui, vou aqui no pincel de formatação e vou passar nessa coluna que eu estou criando aqui com vocês. Tá certo? E agora, eu vou simplesmente arrastar isso aqui e vou copiar a fórmula até o final. Esse cantinho direito inferior de uma célula do Excel, quando você aproxima o cursor e você tem essa cruz e você clica nela, você pode arrastar que você está copiando todo mundo. E que dá o mesmo resultado daqui. Tá ok? De maneira análoga, eu faria isso para a primeira derivada. Tá certo? O que eu vou fazer agora? Nesse momento, eu vou começar a utilizar o gráfico de tipo dispersão. Vamos ver como é que ele funciona? Vocês estão com o manual que eu mandei, que o Felipe mandou para vocês hoje? Estão com o manual? Um arquivozinho de PDF? Eu vou voltar para ele agora, tá legal? Só uma paradinha para vocês verem
como que funciona. Eu vou parar o compartilhamento da tela de Excel, tá? E vou voltar a compartilhar agora aquele arquivo de PowerPoint que eu estava mostrando para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que acioná-lo aqui, só um instantinho. Clique. Vou aqui. Cliquei. Vou voltar para o Meet. Vou compartilhar com vocês agora. Como é que a gente utiliza esse gráfico de dispersão? Chegou aí, né? De maneira análoga, você vai estar trabalhando com a barra geral de menus e você vai acionar agora o gráfico tipo dispersão. Você vai escolher a opção aba inserir. Essa opção logo que depois da página inicial. Quando você escolhe essa opção, aparece a seguinte coisa. Você tem um submenu aqui, que eu destaquei daqui para cá, que é o submenu de gráficos. Perfeito? E ele dá várias opções de gráficos, gráficos de torta, de pizza, barras, e dá a opção também do gráfico de dispersão, que é representado por esse ícone aqui que eu coloquei em destaque. Quando a gente clica esse ícone, tá? Aparece para o usuário, inicialmente, 6 opções de gráficos. Vocês estão vendo aqui, eu vou dar um ampliar na minha tela aqui. E essa opção aqui, ó, dispersão com linhas suaves. Use esse tipo de gráfico para comparar pelo menos 2 conjuntos de valores ou pares de dados. Use quando existirem vários pontos de dados, quando representarem um conjunto de pares x e y com base em uma fórmula. Esse é o gráfico mais utilizado para a gente. Tá? Você pode fazer ele sem ser suave, representando poligonais, mas essa é a opção que nós vamos usar hoje, tá ok? E ela é muito eficiente. Quando a gente clica esse gráfico, vai aparecer na tela do Excel uma área branca, às vezes, então uma área já com um pequeno gráfico, tá? E essa área é a área que está sendo sobreposta à planilha, ela é um objeto em cima da planilha, e ela possui 3 abas para você ir modelando o gráfico rapidamente. É uma opção, à medida que você pega a prática. Vamos ver quais são as opções que isso nos dá. Vou ampliar de novo aqui o gráfico. Ó, o mais, você pode adicionar, colocar título, legenda, a gente vai aprender a fazer isso. Você pode também escolher estilos de gráfico e pode também fazer filtro, editar pontos, marcar um ponto importante, fica mais fácil o acesso, tá ok? Em seguida a isso, depois que você faz esse ponto, toda vez que você tocar, selecionar essa área que é o gráfico, vai aparecer uma barra de menus que é ferramentas de gráfico, com 2 opções, design e formatar. A gente vai definir agora, aprender a definir, onde que a gente coloca o gráfico. Tá certo? O que acontece? Essa opção aqui, mover gráfico local, quando a gente clicar com o mouse, ele vai dar uma informação para a gente. Olha, o objeto para a área de desenho de gráfico que você desenhou está na planilha 1, no caso que eu estava trabalhando. Você pode localizar esse gráfico não sobre uma planilha, mas torná-lo uma outra planilha. A gente vai experimentar isso agora. Tá certo? E por último, que eu deixei aqui,
foi colocar os dados. Eu vou parar isso aqui primeiro, vamos colocar o gráfico na nossa planilhinha de Excel. Por enquanto, eu vou interromper, então, o que eu estou apresentando, tá? Eu vou interromper isso aqui e vou voltar para o Excel. Estou indo muito rápido, pessoal? Se não, por favor, falem. Beleza? Posso ir? Tranquilo. Então, agora, olha só. Eu vou aqui, de novo, no nosso Excel e vejo. Eu já tenho o gráfico feito. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou introduzir outro gráfico aqui. Fica melhor que eu não mexo nesse gráfico que está funcionando. Então, eu vou aqui, ó, inserir, vou clicar em gráficos, vou escolher um gráfico de dispersão, vou clicar aqui, olha só, ele está acionando lá o gráfico meu, só que eu não quero esse gráfico, eu quero um novo gráfico, vamos ver se vai acontecer alguma coisa aqui inesperada. Ele tocou nele, eu vou tocar aqui e vou de novo, ó, gráfico, pá, entrei com uma, quem estava selecionado, não estando selecionado, apareceu a área branca, né? É a mesma área do gráfico, só que não tem nada ainda definido como gráfico. Agora, aquela primeira opção, aonde eu quero colocar esse gráfico? Esse gráfico, às vezes, ele fica pequeno demais numa planilha e é interessante você tê-lo maior para observá-lo. Então, eu vou aqui, ó, mover gráfico, mover o local do gráfico. Cliquei. Ele está posicionado, olha, na planilha Viga Simples, caso 1. Mas eu vou colocá-lo numa nova planilha. Então, eu vou clicar aqui, ó, nova planilha, e vou clicar OK. Olha o que vai acontecer. Surgiu uma planilha chamada Gráfico 2, que tem a área de desenho do gráfico, mas ainda não tem nada desenhado, o conjunto de pares. Novamente, eu posso voltar esse gráfico para a planilha inicial ou para qualquer outra planilha. Vamos fazer isso aqui agora, ó. Mover o gráfico de local. Ó, nova planilha. Aí eu sinto, não, eu vou transformar o gráfico de novo num objeto. Só que eu não quero colocar... ele está mostrando aqui, ó, ficou índice Viga Simples. Vamos clicar essa setinha aqui para vocês verem? Quando eu clico essa seta, essa caixa me lista o conjunto de todas as planilhas existentes nessa pasta de Excel. Tem o índice de viga, tem a viga simples, caso 1, que nós estamos trabalhando sobre ela, já tinha um gráfico 1, tem a viga simples, caso 5, e tem uma viga aqui, no meu caso, que eu dupliquei a planilha, que eu ia trabalhar com ela duplicada, resolvi trabalhar com vocês na planilha sem ser duplicada. Tá ok? Então, eu vou escolher, por exemplo, olha, eu vou mandar esse gráfico lá para o índice mesmo, para vocês verem, ó. Dá um OK. Ó, eu fui direto para o índice e a área do gráfico ficou na planilha. Então, um gráfico de Excel, ele pode ser editado numa planilha, pode ser transferido para qualquer... É uma planilha, sim, e pode ser transferido para qualquer outra planilha existente. Quando só existe ele na planilha, ele vira a planilha em si. E quando você transfere para outra planilha existente, ele vira esse objeto, vira essa área que eu estou mexendo com ela, que vocês estão vendo. Beleza? Ficou alguma dúvida de como eu começo a acionar o gráfico tipo dispersão no Excel ou qualquer outro gráfico? Esse procedimento serve para qualquer outro gráfico também do Excel. Beleza? Posso seguir em frente? Eu vou voltar com esse gráfico. Ó, vou voltar para o gráfico. Vou voltar o gráfico lá para a viga simples, caso 1. Agora, eu vou introduzir a primeira série de dados de pares ordenados. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou pegar lá o manual que eu fiz para a gente começar a usar. Vou interromper isso aqui, tá?
Vou pegar de novo lá o PowerPoint. Tá? Então, eu vou aqui. O PowerPoint está em apresentação. Está aqui. Está aqui, a apresentação está no ar já. Então, deixa eu apresentar uma janela. Então, nós paramos aqui, né? Agora eu vou inserir um conjunto de pares ordenados para representar uma curva. No caso, vai ser a nossa curva de deflexão. No submenu Design, você tem uma opção de dados em que você pode selecionar. Eu vou voltar aqui uns slides atrás para vocês verem aqui, ó. Eu vou ampliar aqui, ó. Ó, dados, né? Selecionar dados. Eu vou usar essa opção aqui, selecionar dados. Primeiro eu mexi com o local. Agora eu vou no submenu de design, vou escolher a opção selecionar dados, ok? Quando eu seleciono essa opção selecionar dados, quando eu clico, aparece uma caixa de entrada escrito selecionar fonte de dados. Eu vou pedir, como eu faço em sala de aula, um dos valorosos que estão na nossa oficina, lê essa letrinha A para mim aqui, no submenu design. Podem falar, quem quiser ler, lê, com a voz assim de William Bonner. Vai lá. Ou de alguma speaker da televisão. Lê para mim aí. O pessoal está tímido? Acho que a gente vai ter que fazer um sorteio, hein, professor? Sorteio então, Rony. Vai lá. Tá. Eu escolho para ler aqui a Yara. Vai lá, Yara. Acho que a Yara está com problema no microfone, professor. Um valoroso e corajoso, ou corajosa, lê para mim aí, só para quebrar o início da aula, pessoal. No submenu design. Posso ir? Pode. No submenu design, a opção dados permite acessar a opção selecionar dados, que quando selecionada possibilita ao usuário inserir um conjunto de partes de dados XY, que pode estar armazenado em qualquer uma das planilhas da pasta de trabalho, através da caixa de entrada selecionar fonte de dados. Quem leu, que eu não consigo ver aqui no meu, quem foi que leu? Foi a Francis Rangel, professor. Obrigado, Francis. Com o microfone aberto de outros colegas, o som ficou um pouco misturado, mas obrigado. Ó, eu vou pedir de vez em quando para vocês lerem e falarem no meio da aula, tá? E aí, olha só, o que é importante? Eu botei em vermelho a seguinte coisa: possibilita ao usuário inserir um conjunto de pares ordenados XY que pode estar armazenado em qualquer uma das planilhas da pasta de trabalho. Ou seja, se eu tiver na planilha A, com a minha área de desenho lá, mas eu vou pegar dados da planilha D, não tem problema. A hora que eu for inserir, eu vou conseguir o acesso a qualquer planilha. Tá certo? Então, surgiu essa caixa. Quando você clicar aqui em adicionar, vai aparecer isso aqui. Vai aparecer uma caixa de entrada que tem o nome de editar série
e possibilita você dar nome a essa série, dar nome à curva. Você insere todas as abscissas e insere todas as ordenadas. Quando você der OK, isso vai aparecer na área de desenho. Vamos testar isso agora? Eu vou interromper aqui. Eu acho que não tem mais, dessa parte não tem mais nada. Eu vou fechar aqui, então, a apresentação e vou voltar para o Excel. Voltei aqui para o Excel. Ó, cliquei aqui fora da área de desenho. Toda vez que eu clicar a área de desenho, olha o que vai acontecer aqui na parte superior da barra de menu geral do Excel. Cliquei aqui, apareceu, ó, ferramentas de gráfico, design, formatar. Nós estamos no design. Eu vou selecionar dados agora. E agora eu vou adicionar. Quando eu adicionei, olha isso que aconteceu. Ele colocou já alguma coisa aqui na área de desenho. Mas, por enquanto, não me é interessante trabalhar com essa área de desenho aqui. Apareceu um negocinho, eu vou cancelar aqui, de novo, e vou botar essa área de desenho um pouquinho fora da minha área que eu quero pegar os dados, que é a coluna J e a coluna K. Tá certo? Vou aqui colocar de novo aqui do lado, selecionar dados, adicionar. Eu vou colocar aqui um nome na curva. Curva de reflexão. Agora, eu vou selecionar as ordenadas. Quando eu clico aqui, ele fala, selecione o intervalo. E aparece aqui, ó, editar série. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu vou na coluna J, que eu sei que estão colocadas nela as abscissas, né? E vou aqui, ó, até os 6 metros. Ele está dizendo o seguinte, olha, ele está pegando as abscissas da planilha Vida Simples, caso 1, variando de J na segunda linha, descendo até a linha de número 26. Beleza? Quando eu clicar aqui de volta, tá aqui, ó, já guardei as abscissas. Vou agora introduzir as ordenadas. Se eu clicar aqui, interessante esse parênteses com 1 aqui, que ele tem uma função de orientar as variáveis. Você, com certa prática, por tentativa e erro, você aprende a mexer com ele, mas eu não vou fazer isso aqui agora. Eu vou clicar aqui de novo para escolher localizando. Está ali, ó. Você vê que ficou aquele parênteses. Não mexa nele. Vou aqui e vou botar as ordenadas. Voltei aqui. Opa, deu aquele errozinho ali, ó. Em outras palavras, apague tudo. Quando você for colocar aqui Y, tira aquele parênteses. Isso que eu acho que eu sempre faço. Vou para cá e vou puxar aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ó, apareceu a curva aqui. Vou dar um OK. Quando eu faço isso, vocês estão vendo que a curva já apareceu com um padrão de marcação. Eu posso alterar esse padrão aqui. Vamos ver se eu consigo alterar. Eu tenho essas opções aqui de design, ó. Tá com pontinho, aqui tá, ó, com ponto. E esse aqui eu acho que é o... Vamos ver se ele vai sumir com os pontos todos. Não, eu acho que eu posso alterar. Eu não vou mexer agora no design da curva. Eu posso selecionar, eu posso formatar isso.
mas eu não treinei isso hoje. Eu vou deixá-la aqui por enquanto assim, tá? O que eu quero fazer com isso? Aprendemos a colocar uma série de dados. Eu vou introduzir a segunda série de dados, que é a derivada da curva de deflexão. Posso seguir assim, pessoal? Sim, professor. Então tá. Professor, Sim, professor, pode falar. professor, eu só fiquei um pouquinho perdido quando o senhor foi montar o gráfico. Eu volto tudo então. Vou apagar aqui de novo o gráfico. Mas não precisa apagar, foi só um pequeno detalhe. Sim, O senhor pode voltar lá de novo para editar a série? posso sim então, mas eu vou apagar para editar a série, ó. Foi embora. Tá bom. Zerado. Eu vou aqui em inserir, vou aqui em gráfico, vou escolher curvas suaves, né? Beleza. E Aham. vou selecionar dados. Sim. Esses dados eles podem estar numa planilha que está a própria área ou está fora. Eu vou selecionar aqui mesmo. Selecionei dados. Aí, quando eu clicar adicionar dados, aparece a caixinha de entrada da série de dados. Uhum. Você vai colocar aqui um nome. Vou botar o nome dessa curva. Curva de deflexão. Vou selecionar agora as abscissas. Coloquei aqui, ó. E vou aqui na coluna J, que são as abscissas, ó. E vou marcar até 6 metros, que é o vão da viga. Beleza? Dei ok aqui. Agora ainda falta eu botar o resto aqui, né? Eu exagerei aqui, eu vou editar. Falta eu colocar as coordenadas. Então, aqui, ó, eu pego aqui, ó, eu marco logo tudo aqui, que aí não vai dar erro. E eu posso vir direto aqui para a coluna K, ou posso clicar aqui para ficar mostrando aonde eu estou mexendo. E cheguei aqui, tá certo? Se eu clicar aqui, eu volto para a caixinha. Ficou desenhado melhor agora, ficou do meu gosto. E vou dar um OK. Ficou claro para você agora como é que eu botei a edição das telas nessa caixinha? Editar série? Ficou claro, só que aparece uma mensagem para mim dizendo que a fórmula digitada contém um erro. Eu não sei se eu selecionei tudo certo. Será que a planilha que você recebeu tem erro? Ou você apagou alguma coisa sem querer? Porque ela não daria erro, entende? Teoricamente não daria erro. Tá ok? Porque é a mesma planilha que eu mandei para o Felipe, que eu estou trabalhando. Pessoal, com mais alguém deu erro aí? Vou tentar de novo por aí. Mas pode continuar, professor, que eu já entendi, pelo menos, para onde é que vai. Agora, olha só. Será que não foi aquela partezinha do igual com o parênteses do 1, tirando aquilo ali e botando todo mundo? Agora eu vou dar um OK aqui. Eu adicionei a primeira curva, tá certo? Eu vou adicionar, pessoal, a segunda curva. Eu vou dar um OK aqui, ó. E aí eu estou com esse gráfico aqui. Aí eu penei, trabalhei bastante, consegui digitar, programar a derivada da curva de deflexão. Veja o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou colocar uma segunda série de dados. Eu vou aqui em selecionar dados e vou adicionar uma nova série. Vou colocar um novo nome nela. Vou colocar aqui vamos colocar derivada primeira. Eu botei curva da tangente. O que eu coloquei no gráfico anterior? Dá para vocês lerem para mim? Eu botei curva tangente. Você botou curva de deflexão. Não. Da outra curva que está representada no gráfico que já está feito. Vou dar uma canceladinha aqui só para a gente ver aqui, ó.
cancelar aqui também. Vou olhar aqui, ó. Eu coloquei tangente, curva da tangente. Beleza? Botei curva da tangente. Vocês estão me ouvindo bem? Porque acabou um ruído aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Sim, tranquilo. Ah, então Normal. tá. Então, ó, eu botei curva da tangente. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Vou novamente selecionar dados, vou adicionar uma série e eu vou escrever o nome dessa série, curva da tangente. Vou escolher novamente as abscissas. Quando eu clico aqui, olha o que acontece. Eu posso mexer essa caixinha para qualquer lado, ela não se altera. Eu posso chegar aqui, ó, tem o quadro aqui, não tem a área, não está sobre a coluna do X, não tem problema, ó. Ele vai e ele acessa certinho. Coloquei as abscissas. Vou colocar agora as ordenadas, mas as ordenadas estão calculadas aqui, ó, na coluna L. Então, ó, marco aqui tudo, tá? Vou para cá se quiser e puxo até o final. E olha o que apareceu. Apareceu a segunda curva, que é a curva da tangente. Tá certo? Eu vou dar um OK aqui. Coloquei duas curvas no gráfico. Tá certo? E eu posso trabalhar agora o gráfico. Vamos tentar fazer isso? Eu vou chegar aqui e vou olhar aqui o menu mais. Adicionar elementos do gráfico como título. Vamos mexer nos títulos? Vou clicar aqui, ó. Quando eu cliquei no mais, olha o que apareceu. Eu posso colocar título dos eixos, título do gráfico. Eu vou escolher colocar título do gráfico. Eu coloquei lá curva de deflexão ou linha elástica, caso viga simples sob carregamento uniforme distribuído. Vou clicar aqui. Apareceu o título do gráfico. Vou levar o cursor para lá e vou escrever tudo ali que eu escrevi. Ó, curva de deflexão ou linha elástica. Certo? Quando eu escrevo isso, eu ainda posso escrever mais coisa. Você pode formatar o que você digitou aqui, ó. Clicou aqui, ó, vem para a página inicial, vem na fonte e coloca o que você quiser aqui. Por exemplo, vou escrever itálico, negrito ou negrito em itálico? Negrito em itálico. Quando eu fizer isso, aqui ficou com negrito. Se você quisesse colocar colorido isso aí, de novo, está selecionado, você vem aqui. Vamos escolher uma outra cor para esse título. Vou escolher esse azul. Perfeito? Então, a gente está aprendendo a colocar agora algumas coisas que são importantes no gráfico. A informação é uma curva de deflexão ou linha elástica. Agora, eu cliquei de novo aqui. Aparece aqui a aba, né? Vou novamente apertar aqui. Vou colocar título nos eixos. Aí aparece, ó, título do eixo. Título do eixo aqui. Nesse aqui de baixo, eu vou escrever. Opa, eu apaguei o eixo. Títulos dos eixos. Título do gráfico foi. E eu apaguei o título do gráfico, pessoal, desculpe. Botei rótulos, tirei os rótulos. Vamos em títulos dos eixos. Pronto. O vertical, eu vou colocar assim, ó. Posso clicar em cima e vou escrever, ó.
flexão da viga. Posso selecionar todo o texto, vir aqui na página inicial, na opção página inicial, e colocar em itálico, em negrito, trocar a cor, posso colocar uma outra cor, vermelho, posso preencher a área com uma outra cor, se vocês quiserem. Ó, título do eixo, eu vou colocar o mais simples possível, vão da viga. O eixo X, vão da viga. Novamente, a hora que você está digitando nessa caixinha para botar nomes no gráfico, você tem acesso a essa área aqui da página inicial, do menu, com as fontes do Excel. E aí você pode formatar. Eu vou colocar em negrito, colocar em itálico e colocar também em vermelho. Pá. Fiz isso. O título do gráfico eu tinha perdido, né? Vou colocar de novo aqui. Curva de reflexão. De novo, posso formatar, né? E pronto. Fiz isso aí. Perfeito? Está claro para vocês até aí agora, pessoal? Sim, professor. Agora, eu vou fazer outra coisa. Eu fiz uma brincadeira aqui nesse gráfico, que eu gosto de mexer, que foi na aula passada, eu mostrei para vocês. E eu vou ensinar isso para vocês aqui agora. A gente vai conversar isso na segunda parte da aula, mas a gente já começa aqui agora. No manual que vocês receberam, eu tentei desenvolver o que eu fiz para poder fazer essa reta ficar tangente à curva de deflexão. Tá? Por exemplo, se eu colocar aqui, alguém escolhe uma posição para mim aqui no vão, de 0 a 6, de meio metro, então de 0,25, 25. Ou então, qualquer número quebrado, de 0 a 6. Alguém pode falar aí um número? Diferente de 2 metros. Quanto? 375. 375. 3,75. Eu consegui desenhar a reta tangente em 3,75 no gráfico. Vamos aprender a fazer isso? Daí para frente, vocês podem trabalhar na Pixar. Nosso objetivo agora, nesse instante, é ver como eu consigo desenhar essa reta tangente à curva de deflexão. Ok? Para isso, eu vou voltar lá para o nosso manual de rápida consulta que eu coloquei, que o Felipe Augusto mandou para vocês, tá? Então, eu vou aqui primeiro para cá e vou compartilhar agora essa parte. E agora, o que a gente vai fazer para desenhar essa tangente? Eu vou fazer um breve desenvolvimento, uma coisa muito simples. A equação de uma reta, y igual a x mais b, né? Nós sabemos disso. Onde A é o coeficiente angular da reta, da inclinação da reta, e B é o coeficiente linear. Eu quero escrever a equação dessa reta para tentar desenhar a reta tangente. O que eu quero? Né? Eu quero que o f de x, deixa eu ligar aqui o laser, eu quero que o f de x seja também o ponto dessa reta que vai tangenciar
a curva de deflexão. Primeira coisa que eu tenho que saber. Por um XY que eu estou clicando, eu vou desenhar uma reta tangente no ponto XY também da função curva de deflexão. Até aí tudo bem? Meu primeiro passo nisso é o seguinte: qual que é o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular dessa reta é a derivada da função curva de deflexão no ponto XY. Esse valor que está plotado aqui, ó, nessa curva. Ó, esse ponto aqui é a inclinação da derivada. A gente fala que a derivada é a inclinação da função, né? Em cada ponto aqui, ó, a inclinação aqui ela é negativa, realmente é negativa aqui, ó, tá dobrado para o lado esquerdo. Então, primeiro ponto, se eu compreender que o coeficiente angular da minha reta é a derivada da curva de deflexão no ponto XY, eu já fiz um avanço. Eu eliminei meu problema de saber quem era o A. O segundo passo é o seguinte: eu posso, então, agora escrever a equação que eu quero determinar já com f de xy, para esse ponto, f de xy, vai ser igual a f' de xy vezes o xy, que é a equação da reta, e com isso, eu tenho condições de determinar quem é o meu coeficiente linear dessa reta, quem é o B. Vou passar isso para cá e vai virar essa fórmula aqui. Com essas duas etapas realizadas, eu posso escrever o seguinte: eu posso escrever a equação de uma reta tangente em um ponto xy da curva geral aqui, fx, que é a curva de deflexão, f de xy, para um ponto, outro ponto qualquer, xj, que pertence a essa reta. Calculo esse ponto e vou para cá e para frente e para trás para poder desenhar a reta. Vejam o seguinte. Ó, isso aqui e isso aqui vão ser constantes. O xj é que vai variar agora. Tá certo? Ele pode ser até o próprio xy. Mas eu quero desenhar a equação de uma reta. Esse aqui foi o desenvolvimento que eu fiz para poder desenhar a reta tangente. Ficou claro para todo mundo? Se não, eu repito, pessoal. Posso ir em frente mesmo? Sim, professor. Então, ó, vou interromper isso aqui e vou voltar lá para o Excel. O que eu fiz, então? O ponto que eu quero traçar a reta tangente é um ponto XY. Eu coloquei aqui. Esse ponto XY, nesse pedacinho aqui que eu estou trabalhando agora com vocês, eu vou aumentar o zoom. Tá bom assim, pessoal? Ó, esse é o ponto X. O que eu fiz para poder desenhar essa reta aqui? Eu botei 2 pontos para trás e 2 pontos para frente, para que eu pudesse ter uma boa visão de uma reta desenhada no gráfico. Eu andei aqui de 3,75 para cá, meio metro, e para cá, 1 metro, em relação sempre à célula que está aqui. E avancei aqui em meio metro e meio metro. Perfeito? Com isso, eu fiz o seguinte. Copiei, só para copiar aqui, a curva de deflexão. Coloquei aqui. Só que agora eu estou usando não o X. Eu estou usando o A25 aqui. Tá? Poderia usar o que aqui? Ó? O nosso auditor de fórmulas. Rastrear dependentes. Isso aqui está trabalhando em todo mundo aqui e aqui dentro. Coloquei a expressão da primeira derivada,
certo? E calculei os valores para Q potência, a derivada primeira, a fórmula está aqui em cima, ó, só para vocês verem o que eu estou fazendo. A derivada primeira está aqui, né? Coloquei isso aqui, e essa ideia que eu apresentei para vocês, ela está resumida aqui, digitado aqui, ó, para vocês, ó. O xi, a relação do xi menos 1 e o xi mais 1, o ponto atrás e o ponto à frente. Como é que eu determino essa equação que eu mostrei para vocês agora, lá no gráfico do PowerPoint, no slide do PowerPoint. Fazendo isso aqui, ó, eu calculei os pontos da reta tangente atrás e à frente do ponto xi. E programei essa função que está aqui, variando o x. Vocês estão vendo aqui esse dólar? Dá para vocês enxergarem isso aqui? Dólar C, dólar 25. Eu Dá sim. vou fazer um negócio para vocês verem aqui agora. Eu vou chegar aqui e vou copiar isso para cá. Não alterou nada. Vou copiar isso para cá. Não alterou nada. Essa fórmula aqui, rastrear precedentes, ela está pegando as variáveis A25, B25, C25 e uma variável A23. A única das células que está mudando é a célula A23. Se eu colocar aqui embaixo, ó, A24. Se eu colocar aqui embaixo, A25. Eu estou variando xi. Mas a equação tem constantes que não vão mudar. Que eu falei para vocês, é o f' de xi, o f de xi, f' de xi vezes xi, que são as constantes que vão me dar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Como é que eu consigo fazer isso? Só uma curiosidade do Excel. Ó, eu vou marcar aqui essa célula, a célula C25, ela está com dólar C e dólar 25. E vou apertar a tecla aqui de cima, F4, ó. Saiu $1 ali. Quando eu faço isso, significa que eu estou destravando a coluna. A coluna vai poder variar, C, D, E, F, G. Quando eu fizer mais um toque, eu travei a coluna e liberei a linha. Vai variar a linha. E quando eu fizer outro toque, ficou todo mundo livre. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Perdão? Eu vou destravar, que eu perdi o controle dela aqui, ó. F4, 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 deu um Enter. Ele deu até um aviso aqui, ó, linhas de... ali uma setinha, ó. Fórmula nesta célula diferente das fórmulas nesta área da planilha. Ele já avisou que eu estou trabalhando com referência. Ó, tem alguma coisa errada aí, mas não tem importância. Eu quero fazer de propósito errado. Olha o C25 aqui. Acabo de destruir a minha reta, tá vendo? Olharam aqui do lado? Por que foi? Porque eu precisava do C25 como uma constante. Então, se você precisar de uma constante numa equação, seja variável, seja célula, o Excel tem essa facilidade, ó. Clica a tecla F4. Na primeira clicada, eu já travei tanto coluna quanto linha. Vou dar um Enter aqui. E vou recompor a minha reta. Ficou claro para vocês, pessoal? Sim, professor.
Agora, vamos inserir isso no nosso gráfico que nós estamos construindo. Vou pegar outro gráfico aqui, né? Isso aqui foi para a gente ver o comportamento. Eu vou introduzir essa mesma série no segundo gráfico aqui que a gente foi trabalhando no início da nossa aula agora. Vou para cá, né? O que eu vou fazer então agora? Primeira coisa, cliquei na área, apareceu ferramentas de gráfico, design e formatar. Eu vou aqui em design. Vou aqui agora selecionar dados, né? E vou adicionar uma nova série. Eu vou colocar aqui outro nome, então. Eu vou colocar reta tangente. Vou marcar quem são os meus x, as minhas abscissas. Elas estão aqui, ó. Vou marcar os meus y. Marco isso aqui e venho aqui. E vou dar, olha, já apareceu. Ok. E ok. Beleza? Todo mundo conseguiu fazer essas operações? De colocar essas variáveis no gráfico? Silêncio mortal, galera. Beleza aí? Vocês estão me ouvindo? A Bruna Félix falou que beleza. Tá tudo ok. Tudo ok? Então, olha só. Uma curiosidade que é importante a gente ver. E quando eu estou trabalhando com a primeira derivada, eu estou com uma tangente à reta. E eu estou dizendo também que essa tangente é a inclinação mesmo, é o θ. Estou dizendo que é o próprio ângulo θ. Se você olhar aqui no índice do Timoshenko, não estou com a figurinha aqui. Tem uma figurinha que mostra o ângulo θ dado por velinha. Por que eu posso dizer que θ está sendo calculado com uma tangente, eu estou dizendo que é o próprio teto? Isso vem do seguinte fato. Quando eu estou trabalhando com estruturas, eu trabalho com uma hipótese de pequenos deslocamentos. Os deslocamentos são tão pequenos que eu posso aproximar a tangente para θ. Tá certo? Então, só para testar isso aqui, para vocês verem, eu fiz o seguinte. Ó, tangente de θ, θ tangente a -1, θ tangente a -1 em graus, né? Mas eu vou pegar isso aqui primeiro, ó. Cliquei aqui, ó, e vou no meu auditor de fórmulas. E essa aqui, ó, é a primeira derivada. Eu vou calcular o ângulo associado à tangente de θ. Peguei aqui, ó, com o meu... Aqui tem uma figurinha que está atrapalhando, eu vou arrastá-la um pouquinho para o lado, esse textozinho aqui. Vou clicar aqui e veja o que está acontecendo aqui. Eu estou usando uma função de matemática da biblioteca do Excel. Eu estou calculando o arco da tangente aplicado nessa fórmula aqui, A31. Tá? Estou trabalhando em radianos. Quando eu aplico isso aqui, estou calculando o ângulo associado à tangente, veja o que acontece. O θ deu o mesmo valor da tangente, ó, 2,7161, 2,7161. Por que isso está acontecendo? Porque eu trabalho sempre com pequenos deslocamentos nas estruturas reais. Então, eu posso fazer essa aproximação, e por isso também, quando vocês forem estudar resistência de materiais,
que é válido o princípio da superposição de efeitos, a soma de vários efeitos no carregamento. Essa curiosidade aqui é importante para depois vocês meditarem quando começarem lá o curso de R1 e de R2. Tá certo? Agora, vamos para a segunda viga, para a viga do caso simples 5. Ó, cliquei nela. E aí, o que eu quero passar aqui, pessoal, é a ideia de como que a gente trabalha com uma das funções mais básicas do Excel, que é a função C. Tá? Vocês estão vendo esse número aqui em amarelo que eu coloquei? Isso aqui foi o seguinte, ó. Eu vim aqui na célula K, na linha 3, e aqui está escrito aqui em cima, ó, se J3 menor ou igual a A, tem uma expressão enorme aqui de números, né? É tão grande que eu abri aqui para vocês verem todo o final. E a gente não ia enxergar isso aqui bem. Então, eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e copiei. Opa, o que eu fiz aqui? Não, está tudo sob controle ainda. Copiei essa expressão que estava aqui para a gente ver e analisar só essa parte inicial, que é a única coisa que é diferente do exemplo anterior para esse. Por quê? Porque eu tenho que considerar o seguinte: a curva da linha elástica no trecho A do vão L vai ser governada por essa equação. A curva da linha elástica ou da curva de deflexão no trecho B vai ser governada por essa equação. Eu tenho que dar um jeito do Excel entender isso e executar o que eu quero. Para isso, então, eu vou dar uma pequena noção de como funciona o comando C, essa função C do Excel. Tá ok? Vou voltar lá para o PowerPoint, então, nesse momento. Eu vou interromper esse pedaço aqui, vou voltar para o PowerPoint. É a última parte, assim, que eu acho que vocês devem focar. Vai ser boa essa parte aqui. Agora a gente vai ver a função C. Como é que funciona essa função C? A função C no Excel, ela tem esse aspecto. Tem a palavra C, né? O C, entre parênteses, você pode colocar 3 expressões, que eu coloquei aqui é 1, é 2 e é 3. Como é que isso funciona? Né? Essa é a pergunta. Isso funciona assim. Se a expressão 1 for verdadeira, ela vai executar a expressão 2. Se a expressão 1 for falsa, ela vai pular a expressão 2 e vai executar a expressão 3. Ok? E uma coisa interessante, ela tem esse arranjo bem simples, mas ela é muito poderosa. Eu coloquei aqui, ó, importante, é possível aninhar várias expressões permitindo o desenvolvimento de algoritmos mais complexos. Aí eu peguei e fiz isso aqui para vocês verem. Ó. Só tem uma função C, mas o Excel, a função C do Excel, ela aceita isso. Você pode colocar um outro conjunto de funções, em vez de ser a expressão 3, você coloca outro conjunto de funções C aqui, ó, C. Coloca outra função com 3 expressões. Se essa aqui for verdadeira, vai fazer a expressão 2. Se a 1 for falsa, ela vai cair nesse C. Quando ela entrar nesse C, se 1 for verdadeiro, ela faz 2. Se 1 for falso, ela faz 3. E, ó, você pode colocar mais uma e mais outras. Até 2001, 2003, o Excel só podia aninhar, acho que 4, 5, 6
hoje em dia eu acho que não tem nem limite. Você pode botar muitos aninhados. E isso fortalece muito a capacidade de você programar decisões para montar cálculos no Excel. Tá certo? Você já conhecia esse artifício do C? De aninhar o C dentro do C? Só estou colocando umas coisas iniciais aí para vocês entenderem como é que foi programado essa funçãozinha lá para viga com carga concentrada, num ponto qualquer dela. Tá? Aí eu peguei aqui, ó, e colei a expressão lá do J3 que eu colei para vocês, ó, e separei para vocês, ó. Aqui, ó, vamos trocar a caneta. Aqui é a expressão 1. Se o J3, ou seja, a posição X, for menor que o valor A dessa reta, desse vão, ele vai executar o que eu marquei aqui em azul. Se for maior que A, ele vai executar essa outra expressão, que são aquelas duas expressões que eu coloquei para vocês lá no início da planilha. Deu para entender como é que funciona a função C no Excel? Alguém respondeu aqui? O Jairo Júnior. Sim. Posso continuar? Pode repetir de novo, por favor? Posso? Bom prazer. Olha só, o Excel, ele trabalha com algumas funções lógicas. E como é que elas funcionam? Você escreve uma primeira expressão. Essa primeira expressão, ela está aqui, ó. Olha, a célula J3, o valor que está nela, é menor ou igual à variável A, que eu programei lá com vocês, o vão da viga, onde a posição da carga P, da carga concentrada. Se for menor ou igual, vai ser verdadeiro e ela vai executar a expressão 2. A expressão 2 que eu desenhei, eu pintei toda ela de azul, para a gente entender que essa aqui é a expressão 2. Então, se o J3 é menor ou igual a A, ela vai executar esse conjunto de operações, que é a expressão da curva de deflexão quando x menor ou igual a A. Se caso a expressão for verdadeira, ou seja, o J3 é um x maior que o A, ela não vai executar a expressão 2. Se for falso, ela vai vir para cá e vai executar esse pedaço todo aqui, ó, que eu coloquei em vermelho. Vamos ver isso funcionar agora lá na planilha? Ajudou essa parte? Pode falar, filha. Melhorou ou não adiantou muita coisa? Ah, agora entendi, professor. Obrigada. Então tá. E outra coisa, eu posso aninhar os 6, um C dentro do outro C. Isso aqui é extremamente poderoso. E existem uma série de outros testes ou verdade, naquela tabela verdade, VV, verdadeiro, FF, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, falso, né? Que a gente fala aquela tabelinha verdade que a gente usa em programação muito. E o C é o começo disso, para quem quiser ir mais fundo um pouco. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Não tem mais nada. Vamos voltar lá para a planilha Excel agora. Vejam só. Agora, nós programamos. Isso aqui não mudou nada. O que mudou foi aqui agora, ó. Estou no caso simples 5, V de X. Ó, se eu clicar aqui, ó, aparece toda a expressão da viga. Eu calculei só um pedacinho aqui. Deixa eu só olhar aqui um negocinho aqui, que eu não entendi. Eu acho que eu não programei aqui, eu só programei direto aqui, ó. Isso aqui eu coloquei para ajudar, né? Eu vou diminuir aqui o meu Excel.
E aqui está essa expressão que a gente analisou lá no slide do PowerPoint. E isso aqui está colocado aqui agora. Eu vou aumentar. Vamos ver o problema aqui por partes. Ó. Qual que é o valor de A? 4. Né? Então, até x igual a 4, vai valer essa expressão para calcular a elástica. Se for maior que 4, vai valer essa expressão aqui. E aí, vejo. Primeiro, estou colocando de 0 a 6, né? Nesse caso aqui, esse aqui é o meu ponto de mudança de função. E eu vou olhar aqui para vocês verem, ó. Se J2 menor ou igual a A, se 0 é menor que 4, calcule com a primeira expressão que a gente colocou aqui, ó. Se não, se ele for maior, ele vai calcular com a outra expressão. Foi o que acontece aqui, ó. Daqui para cá, para frente, muda a função para calcular a curva de deflexão. Tá ok? Deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Olha só o que está acontecendo. Acerta aqui a função. Ele está perguntando aqui se esse valor é menor ou igual a 4. 4 é a constante. Não é. Aí ele passa para a segunda parte, para a terceira expressão do C. Foi isso que eu fiz aqui. Essa parte aqui, ela é um pouco mais trabalhosa. Nós teríamos que programar essa parte, ela está programada, a segunda parte. E, em seguida, fazer o mesmo para a derivada primeira, que está colocada aqui. É o mesmo tipo de teste. Tá certo? E a parte final aqui seria repetir tudo que nós fizemos aqui. Só que com essa particularidade. Quando passasse do valor de 4 metros, ia mudar F' em Fx, trocando aqui os valores. Tá certo? Eu, assim, não tenho muita coisa a mais para falar para vocês. Eu peço desculpas se a aula foi muito rápida, mas cumpri o objetivo e eu estou à disposição agora para vocês testarem tudo que vocês quiserem de Excel agora para vocês aí. Não sei se eu falei rápido demais também. Obrigada, professor. Hein? Mas, olha, pergunto, vocês querem ver essa parte que eu fiz com vocês? A gente poderia, mais tarde, aprender outras coisas no Excel, como fazer mais testes lógicos, funções, programar coisas mais complexas. Seria interessante, eu ia dar uma sugestão, vocês escreverem para o Rones ou para o pessoal do PET uma demanda objetiva de alguma coisa que vocês precisem no Excel para vocês. A gente poderia montar uma oficina mais dirigida, mas eu creio que essa oficina que a gente fez, ela abrange os pontos básicos de começar a mexer com o Excel. A gente poderia também trabalhar mais um pouquinho agora, talvez, fosse formatar o gráfico. Ó. Quando eu clico aqui o gráfico, o que acontece, né? Eu tenho a legenda da curva, tem várias opções, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Eu não consegui montar tudo isso para vocês, mas eu tentei montar um pacote de ideias que fosse útil para vocês começarem aí a singrar os mares da mecânica geral, da resistência dos materiais e da análise estrutural. Espero ter, pelo menos, atingido uma boa parte desse objetivo. Tá certo? Vou fazer só mais uma coisa aqui.
Esse aqui é meu e-mail de contato aqui na UFRR. Quem quiser depois mandar alguma coisa, trocar ideias, quiser trabalhar iniciação científica no grupo de análise estrutural, que eu trabalho com a professora Catri Ingrid, vai ser muito bem-vindo, tá certo? Esse é meu e-mail de contato e eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu não sei se foi muito rápido a aula de hoje, me perdoem, que teria que trabalhar mais. Se eu tivesse com vocês mais perto, trabalhando com os micros, a gente poderia desenvolver essas tarefas manualmente. Vocês querem fazer alguma coisa dessas funções aqui? Estou à disposição de vocês.